céu. Amém. Vai para o céu, né, gente? E abrir a Sagrada Escritura na carta aos Efésios, no capítulo de número 1, e nos versículos do 3 até o 14. O texto é um pouco longo e não vamos ler todo o texto de imediato, porque vamos ter que recorrê-lo de tempos em tempos, e à medida que a gente for recorrendo ao texto, a gente vai lendo. Mas gostaria de ler os versículos do 3 ao 5, que diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo a bondade, segundo o beneplácito de sua vontade. O texto, vocês já viram que só pelo início é mais do que rico, né? Então a gente precisa da misericórdia do Senhor. Que o Senhor Deus, na sua infinita misericórdia e em nome de Jesus, possa me ajudar a expor o texto com a clareza que ele exige e com a santidade que o Senhor requer de cada um de nós. Oro não só por mim, mas também por todos, para que possam de fato e de verdade compreender tudo aquilo que as Sagradas Escrituras têm a nos dizer hoje e sempre. O texto nos leva ao seguinte pensamento: as riquezas da graça de Deus em Cristo. A graça de Deus, nesse sentido aqui, ela nos alcança através de Cristo. O título ele nos aponta para o conteúdo do texto. As riquezas espirituais que todo crente recebe por meio de Cristo. O apóstolo não fala de bens materiais em especial, mas fala das bênçãos eternas que fluem da graça de Deus. E a partir daí, então, nós podemos ter acesso a bens materiais também. E é um tema que nos convida, em primeiro lugar, à gratidão, a sermos gratos a Deus, e também à adoração, a estarmos dispostos a adorar o Criador. E o tema central do texto é: a salvação e todas as bênçãos espirituais vêm de Deus por meio de Cristo e são aplicadas na vida do crente pelo Espírito Santo. Nota que nesse texto, Pai, Filho e Espírito Santo estão trabalhando em conjunto para nos abençoar. A introdução do texto nos mostra que a carta aos Efésios é uma das mais sublimes do apóstolo Paulo. Você percebe que em todas as outras cartas, Paulo escreve para corrigir erros doutrinários ou para mostrar a invasão de idolatrias ou qualquer outro tipo de desvio da fé dentro da igreja. Com relação à carta aos Efésios, o apóstolo Paulo escreve não para corrigir erros na igreja, mas para elevar a mente e também o coração dos cristãos a compreenderem as riquezas espirituais em Cristo. Já no início da carta, antes de pedir qualquer coisa, Paulo se ergue em adoração. É a primeira coisa que Paulo faz aí no início da carta. E ele exalta a grandeza do Deus triuno, né, a união de três em um, e que desde a eternidade o Senhor Deus planejou, realizou e aplicou a salvação a todo ser humano que crê, claro. Esse texto é como uma sinfonia celestial. Começa com louvor, passa pelo plano da eleição
e depois pela redenção e termina na consumação da vontade de Deus. É como uma bela música bem executada. A carta aos Efésios, escrita pelo apóstolo Paulo, e ela traz temas teológicos modernos que chegaram até a grande maioria das pessoas. Porém, tem alguns teólogos ainda que tem caraminholas na cabeça que acham que não foi Paulo que escreveu a carta aos Efésios. Então, alguns teólogos modernos, eles chegaram a questionar a autoria dessa carta devido à ausência de tradicionais saudações do apóstolo Paulo. Porque Paulo não fez determinadas saudações que havia feito em outras cartas, chegaram a acreditar que não foi Paulo quem escreveu essa carta. Porém, eruditos antigos, sábios antigos, atribuíram a autoria da carta à igreja de Éfeso ao apóstolo Paulo, sem nenhuma sombra de dúvida. Estudiosos, historiadores e biblistas, eles defendem sim que Paulo tenha sido o autor desta carta e que ele a escreveu por volta de 60 depois de Cristo, na mesma época em que ele escreveu a carta aos Colossenses, enquanto ele estava preso na cidade de Roma, como podemos ver na própria carta, Efésios 1:3, 4:1 e 6:20. E Paulo escreve, claro, para enaltecer o nome de Jesus Cristo e aumentar a fé dos cristãos, elevar o coração dos cristãos a compreenderem as Sagradas Escrituras. Então, nesse texto de Efésios, capítulo 1, versículos do 3 até o 14, Paulo inicia a sua narrativa louvando e não pedindo. A primeira questão que Paulo faz aqui é louvar, mas ele não pede. Depois ele reconhece que todas as bênçãos vêm de Deus, vêm do Deus Pai, por meio do Deus Filho, Jesus Cristo, como podemos ver também em Colossenses 2, 8 e 9. As bênçãos espirituais, elas são dádivas ou presentes concedidos pelo Espírito Santo e não são terrenas, mas são celestiais. O versículo 3 deixa isso bem claro. Também fala sobre o mistério da eleição, o ato soberano de Deus de escolher o crente para ser santo e irrepreensível. Essa escolha não é baseada em méritos humanos, mas no amor eterno de Deus. Isso também fica muito bem claro aí no versículo de número 4. Deus, ele determinou de antemão aqueles que ele destinou para serem adotados por filhos por meio de Jesus Cristo. Agora temos uma nova posição espiritual. Antes éramos inimigos, agora somos filhos amados. Paulo deixa isso claro também em Romanos 5, do 1 ao 10, e Romanos 8, do 14 ao 17. Você pode ver que isso fica bem claro aí no versículo de número 5, no texto de Efésios. Tudo que Deus fez tem propósito. Deus não fez nada sem propósito. E o propósito de tudo o que Deus fez sempre desemboca no louvor da sua glória. A graça, que é o favor imerecido que o ser humano ele recebe de Deus, é uma dádiva que o exalta e humilha o homem. Todas as vezes que nós somos atingidos pela graça de Deus, nós somos humilhados por causa do nosso pecado, mas exaltamos a Deus que recolhe, que nos acolhe e perdoa as nossas dívidas e as nossas falhas e nos mostra que nós não seríamos nada ou que seríamos menos do que nada se não estivéssemos com Ele. Ele responde à nossa arrogância com seu amor perfeito e incondicional, como nós podemos ver aí no versículo 6. Paulo fala também sobre o preço pago pela nossa libertação da culpa e do poder do pecado. Preço esse é o sangue de Jesus Cristo, como podemos constatar aí no versículo 7. Deus, ele não apenas nos salvou, mas também nos concedeu sabedoria espiritual
e também discernimento ou capacidade de discernir entre o certo e o errado, ou de separar o certo do errado, para que nós pudéssemos compreender a perfeita vontade dele mesmo, a vontade de Deus, como podemos constatar aí no versículo 8. Devemos, desvendando o mistério da sua vontade, ele nos revela no tempo certo o plano de unir todas as coisas em Cristo, como o próprio Jesus nos diz em João 3, 35 e 36. O propósito final é Cristo como centro de tudo, no céu e na terra, como podemos constatar nos versículos 9 e 10. Em Cristo, o centro de todo o plano de Deus, fomos feitos herança ou herdeiros. Herdeiros quando recebemos herança de Deus, e herança quando Deus nos recebe como seu povo. As duas ideias, elas são teologicamente verdadeiras e também são compatíveis com o texto e com o contexto do livro, como podemos ver aí no versículo 11. E Paulo ele nos mostra que o objetivo final da eleição e também da predestinação é o louvor da glória de Deus, isto é, o falar bem da automanifestação da presença divina, como podemos ver no versículo 12. O apóstolo mostra que a salvação se estende aos gentios, povos não judeus, inclusive nós, né? Todos os que ouvirem a palavra da verdade, que é o Evangelho, crerem em Cristo, serão selados com o Espírito Santo. Isto é, o Espírito Santo garante nossa herança. O Espírito Santo garante a nossa herança eterna até o dia em que Deus completar a sua obra em nós, como podemos ver nos versículos 13 e 14. Dito isto, podemos analisar com mais entendimento, versículo por versículo. E a gente vê no versículo 3, Deus é a fonte de todas as bênçãos, tanto espirituais quanto materiais. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo começa o texto assim: tudo o que temos vem de Deus. Basta a gente olhar João 3, 27, né? O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Até esses perturbados que vocês admiram aí, tem carro, dinheiro e riqueza, só tem porque Deus permite. Até eles. Não há bênção verdadeira fora de Cristo, porque Deus nos abençoa em Cristo. Ninguém consegue ser abençoado verdadeiramente fora de Cristo. Tem esses aí que Deus permite, que consegue bênçãos financeiras a qualquer custo, mas não é verdadeira as bênçãos. São bênçãos fraudadas ou até roubadas, né? Porque a maioria que tem a grande acúmulo tem porque passou alguém para trás. Eu me recordo um dia num supermercado de alto luxo em São Paulo, e o cara chegou lá comprando uma garrafa de vinho e ele disse: eu quero a melhor que tem. Aí o cara falou: eu estou com uma garrafa ali de 17.500. Ele falou: ah, mas essa é fraca, 17.500, tem que ser uma garrafa mais cara. Aí eu olhei pro cara assim, depois o cara saiu, foi procurar em outro lugar, falei: os caras acham barato a garrafa. Falou: esse é assessor de um deputado. Eu falei: tá explicado, o dinheiro não é dele. Então, geralmente, né, vê se você vai lá na adega comprar uma garrafa de vinho pelo menos de R$1.000. Porque o dinheiro é seu, você lutou para ter. Geralmente quem esbanja é porque foi enriquecido ilicitamente. Outros porque fizeram lá alguma coisa que burlou as normas do mercado e assim conseguiu, né, avançar. Mas as bênçãos verdadeiras, elas só vêm por meio de Jesus Cristo. Então, as bênçãos materiais,
justas, elas estão ligadas, em primeiro lugar, às bênçãos espirituais. Você pode olhar que todo mundo que é bem espiritualmente, geralmente ele consegue algo material para viver bem, não precisa de luxo, não precisa, mas sempre as bênçãos materiais, elas estão ligadas às bênçãos espirituais. Quantas pessoas que antes de conhecer Jesus Cristo lutaram a todo custo, mas nunca conseguiram aquilo que queriam. Sempre tinha algum volume no seu bolso ou na sua conta, mas desaparecia no dia seguinte, porque não tinha bênçãos espirituais. Já os versículos 4 e 5, eles nos mostram que fomos escolhidos e amados desde a eternidade. Se imagina, você nem era nascido, mas você já era amado e escolhido. E a grande maioria das pessoas desprezam esta grande ação e grande atitude e grande amor de Deus por nós. Então os versículos 4 e 5 dizem: assim como nos escolheu nele, esse nele aqui é Jesus Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Nos predestinou para filhos de adoção. A eleição ou a escolha mostra o amor eterno de Deus. Não tem como base qualquer mérito humano, pois ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Como que ele ia ver em nós algum mérito se nem existíamos ainda? Então, a base de escolha de Deus é apenas o seu puro amor. Não leva em conta nada do que nós fizemos, porque não existíamos ainda. Pelo menos fisicamente não, só no plano de Deus. Então, não tem como base qualquer mérito humano, pois ele nos escolheu antes que o mundo existisse. E ele predestinou, a predestinação revela o propósito de adoção de Deus. Predestinar significa determinar de antemão. Então, Deus, ele não somente escolheu, mas ele destinou seus escolhidos para serem adotados por filhos por meio de Jesus Cristo. Antes que eu nascesse, ele me escolheu e disse: esse aqui está reservado para ser adotado através do meu filho Jesus Cristo. Ele olhou para você e disse: eu escolhi este aqui ou esta aqui, e vou reservá-los para que, por meio do meu filho Jesus Cristo, eles sejam adotados também como filhos. Essa adoção é uma nova posição espiritual que nós conseguimos. Antes nós éramos inimigos de Deus, conforme Romanos 5,10. E agora nós somos filhos amados de Deus, conforme Romanos 8, do 14 ao 17. Você imagina o quanto mudamos de posição, de inimigos de Deus para filhos amados de Deus, por causa do amor perfeito de Deus, revelado a nós através da pessoa de Jesus Cristo. É só motivo de gratidão. Já os versículos 7 e 8 nos mostram que a redenção foi realizada pelo sangue de Cristo. O resgate, o preço pago por nós foi o sangue de Jesus Cristo. Versículos 7 e 8 dizem assim: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência. Então nós percebemos que a nossa redenção, o nosso resgate, só foi realizado porque Jesus Cristo pagou um alto preço por nós, e esse alto preço foi o seu sangue. Então a redenção
é a libertação mediante o pagamento de um determinado preço. Preço esse que foi o sangue de Jesus Cristo. Esse preço foi o sangue de Jesus que nos libertou da culpa e do poder do pecado. Ele pagou o preço do nosso resgate em Cristo. E em Cristo temos perdão e também temos libertação. Deus pagou o preço do nosso resgate através do sangue de Jesus Cristo. E em Cristo nós temos não somente perdão, mas também libertação. Nós agora somos livres do poder do pecado e da escravidão, das transgressões, e temos a condição de entrar na eternidade com o Senhor. O Senhor Deus, Ele não apenas nos salvou por meio do seu Filho, mas também nos concedeu sabedoria espiritual e, além disso, capacidade de decidir entre o bem e o mal, para que pudéssemos compreender a sua perfeita vontade. Então, Deus nos liberta não só do poder do pecado, mas também nos dá capacidade de compreender e decidir pelo que é melhor, pelo que é eterno, pelo que é bom, pelo que é salvação. Quando a gente olha aí para os versículos 6 e 10, a gente vê o propósito final, a gente vê que o propósito final é o louvor da glória de Deus. Deus fez tudo isso com um determinado propósito. Qual é esse propósito? Que nós, ao sermos resgatados, perdoados, libertos e adotados como filhos, agora nós devemos glorificar a Deus, louvar a Deus, servir a Deus e buscar a presença de Deus em todo o tempo e em todo lugar. O propósito final de Deus é que todos entendam que o louvor pertence a Ele, tendo Cristo como centro de tudo no céu e na terra. Deus quer que nós entendamos isso, que não prestemos louvor a outro ser, que o louvor pertence a Ele, e que isso acontece tendo Cristo como centro de tudo, tanto nos céus quanto na terra, e até mesmo debaixo da terra, né, como diz Filipenses capítulo 2, versículos do 5 ao 11. Então nós precisamos desse entendimento, que nós fomos livres, mas não fomos livres para fazer o que bem entender, fomos livres para servir a Deus. Tudo converge ou tudo dirige ao mesmo ponto, e esse ponto é Cristo. O universo inteiro será reunido sob ou debaixo do seu senhorio. E nós poderíamos citar aqui textos a perder de vista, mas eu escolhi uns poucos textos aqui que dizem bastante a respeito de que tudo estará debaixo do senhorio de Cristo, como Mateus 24, do 29 ao 31, Mateus 25, do 31 ao 34, Apocalipse 11, 15, Apocalipse 20, do 11 ao 15 e Apocalipse 14, do 9 ao 12. Esses textos nos deixam claro que Cristo é o Senhor e tudo está debaixo do seu senhorio, e que no fim de todas as coisas Cristo virá como juiz e submeterá tudo e a todos debaixo da sua poderosa mão. Então, o propósito final é que o louvor é o louvor da glória de Deus, e que este louvor da glória de Deus esteja sempre com Cristo no centro de tudo. Já o versículo de número 11, ele nos fala sobre: nele fomos feitos também herança de Deus. Nele, ou em Cristo, fomos feitos também herança de Deus. O versículo 11 nos traz esse entendimento, dizendo: nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade. Então, nele fomos feitos herança, isto é, em Cristo, o centro de todo o plano de Deus. Através de Cristo nós fomos feitos herança de Deus.
feitos herança ou feitos herdeiros, né? Há aí as duas possibilidades neste texto. Em primeiro lugar, fomos feitos herdeiros de Deus, ou seja, recebemos herança de Deus. Em segundo lugar, somos a herança de Deus, ou seja, Deus nos possui como seu povo. As duas coisas acontecem nesse texto. Tudo que temos, recebemos de Deus. E nós agora também somos de Deus. Portanto, nós somos herança, mas também recebemos herança. Ou nós recebemos herança, mas também somos herança. As duas ideias, elas são compatíveis tanto com o texto quanto com o contexto e são teologicamente verdadeiras. Tanto recebemos do Senhor, quanto pertencemos ao Senhor. Isso é um fato que está no texto. E diz também que nós fomos predestinados ou determinados de antemão. A salvação e o futuro do crente não são frutos do acaso, mas da vontade soberana de Deus. Porque Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Nem existiu o mundo, imagina nós, né? Deus fez primeiro o mundo para nos colocar. Mas o mundo nem existia ainda e Deus já tinha nos escolhido. Quanto poder, quanta majestade, quanta riqueza. Como disse Davi no Salmo 139, são sondáveis para mim, são insondáveis para mim. Então a gente vê que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. E também o texto, ainda nesse mesmo ponto, diz que Ele fez tudo conforme a sua vontade, ou o conselho da sua vontade. Isso mostra que Deus ele age com sabedoria, propósito e intenção. Nada foge do seu plano. Tudo que Deus fez tem sabedoria, tem propósito e tem intenção. É intencionalmente que Deus faz ou permite que algo aconteça. Já o versículo 12 nos mostra que tudo foi a fim de sermos para o seu louvor e também sua glória. O versículo 12 nos mostra isso. A fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Nota que o objetivo final da eleição, do fato de ser escolhido por Deus, e da predestinação, a determinação antecipada do futuro de todos os escolhidos, é para o louvor e glória de Deus. Nota também que Paulo fala primeiro dos judeus que creram em Cristo e depois ele vai falar dos gentios que viriam a crer em Cristo, como nós podemos ver em Romanos 3:29 e Romanos 9:24 e também no versículo 13 aqui do mesmo texto. Nós aqui uma referência aos judeus e vós uma referência aos gentios, como veremos no versículo de número 13. E os versículos 13 e 14 nos falam sobre o fato de termos sido selados pelo Espírito Santo. Nós, os que cremos, os que nos convertemos, os que fomos batizados, os que vivem de acordo com a palavra de Deus, estes são selados pelo Espírito Santo. Tem a marca do Espírito Santo nessas pessoas. É o que diz os versículos 13 e 14. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até no resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Percebe que os versículos 13 e 14 falam agora também dos gentios, pessoas que não eram judeus, pessoas que não eram judias e que, portanto, a promessa inicial não estava sobre eles, mas
se crerem em Cristo, a promessa também vão para eles. Nota que agora Paulo dirige a fala aos gentios, crentes, nós, por exemplo, né? Mostrando que também eles participam da mesma salvação que os judeus. Aqui fica claro o processo de salvação. Ouviram a palavra da verdade, que é o Evangelho, creram em Cristo, que é o resgatador, e depois foram selados com o Espírito Santo, marcados com o Espírito Santo. A palavra selados, com S, né, gente? Não é com C, não. C é sela do cavalo. Mas aqui a palavra selados com S, na antiguidade, um selo indicava, em primeiro lugar, propriedade, depois autenticidade, depois proteção. Assim, o Espírito Santo é o selo de Deus em nós, garantindo que pertencemos a Ele, pertencemos a Deus. A grande maioria aqui ainda lembra das cartas que vinham pelo correio, né? Nelas eram pregados um selo, e só quem podia abrir era o destinatário. Se alguém abrisse, que não fosse o destinatário, estaria cometendo um crime, uma violação. Então, o selo tem essa conotação. E na antiguidade, se o rei pegasse o anel dele e selasse uma encomenda, ai de que abrisse a encomenda, se não o destinatário. Tudo que fosse selado com o anel do rei, ninguém podia mexer. Então, na antiguidade, o selo tinha muito poder de proteção. Ele indicava, em primeiro lugar, propriedade. Aquilo tinha um dono. Depois, ele indicava autenticidade. Alguém tinha exclusividade sobre aquilo. E depois também indicava proteção. Mesmo alguém tendo condições de abrir, não podia fazer isso, porque cometeria um crime. Por isso, quem tentar tocar num selado de Deus pelo Espírito Santo vai estar cometendo um crime contra a Trindade, contra o Senhor Deus, porque somos propriedade exclusiva de Deus, selados com o Espírito Santo. Portanto, quem tentar tocar em uma propriedade exclusiva de Deus não vai dar muito certo. A gente nota que assim o Espírito Santo é o selo de Deus em nós, e isso nos garante que pertencemos a Deus. E aí também fala sobre o Espírito da promessa, que é uma referência à promessa do Espírito feita pelo próprio Deus lá no Antigo Testamento ainda, como nós podemos ver em Joel 2:28 e Ezequiel 36:27, e podemos ver também o cumprimento disso em Pentecostes, conforme o capítulo 2 do livro de Atos. Portanto, o Espírito da promessa feito no Antigo Testamento se cumpriu no Novo Testamento, no capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos. Assim, tanto os judeus, seguidores de Cristo, quanto os gentios que creram em Cristo, foram selados com o Espírito Santo. E todos os que crerem hoje também são selados com o Espírito Santo. Por isso que me preocupa muito essa questão de alguns segmentos que se dizem evangélicos dizerem que pessoas só têm o Espírito Santo se ficar falando blá, 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 blá. Se não blá, 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 não tem o Espírito Santo. Eu tenho uma preocupação com isso, porque você está dizendo que o Espírito Santo não está na igreja pelo fato de não falar blá, 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 blá. Então isso é preocupante. Porque nós estamos vendo que o derramado Espírito Santo está sobre a vida daqueles que foram selados para a salvação. Dom do Espírito Santo é uma coisa, ser selado com o Espírito Santo é outra totalmente diferente. Se você recebeu um dom para falar em outras línguas, se você recebeu um dom para curar, para discernir espírito, é uma coisa. Mas todos os que creem e foram batizados são selados com o Espírito Santo e têm o Espírito Santo. Então isso é preocupante,
pela falta de informação, que a grande maioria das pessoas que começa muito a puxar a sardinha para o lado de uma determinada linha de pensamento teológico, desprezando as demais, né? Portanto, é muito perigoso essa questão. Quando a gente olha aí o versículo de número 14, a gente vê que o Espírito Santo é a garantia da nossa herança. Cada compra, cada empréstimo, cada coisa que alguém faz tem alguma garantia, né? Quando você compra um eletrodoméstico, tem uma nota fiscal e um termo de garantia, não tem? Quando o inimigo compra, entre aspas, a alma de alguém, ele tem que fazer um pacto, e esse pacto é a garantia. Quando Deus nos comprou em Cristo, qual foi a garantia que Ele nos deu? O selo do Espírito Santo. Portanto, nós somos um povo privilegiado, porque estamos selados com o Espírito Santo. E o Espírito Santo é a garantia da nossa herança, o penhor, né? A garantia ou o adiantamento. O Espírito Santo é como um sinal de pagamento antecipado que assegura a plena herança futura. O Espírito Santo já nos selou, como Cristo já nos comprou, mas falta receber definitivamente no seu regresso glorioso a esta terra. E enquanto aguardamos o regresso glorioso de Cristo a essa terra, ninguém pode nos tocar, porque estamos selados com o Espírito Santo. O adiantamento desse pagamento já está sobre nós com a marca do Espírito Santo. Então, a sua presença em nós, né, a presença do Espírito Santo em nós, em nosso íntimo, é a garantia de que Deus cumprirá tudo quanto nos prometeu. E é o sinal, e o sinal, né, do Espírito Santo em nós significa que Deus volta de fato e de verdade para nos conduzir à vida eterna. E significa também que Deus já nos comprou e que Ele nos garante levar para si mesmo. Então, a presença do Espírito Santo nos garante isso, que Deus não somente nos comprou, mas que Ele se comprometeu em voltar e nos levar para permanecermos eternamente com Ele. Portanto, é sério o selo do Espírito Santo sobre nós. Por isso que Paulo fala aqui mesmo em Efésios, no capítulo 4, não entristeçais o Espírito Santo. Esta é mais uma razão para que possamos louvar o nosso grande, santo e glorioso Deus. Assim, a passagem ela nos mostra a obra da Trindade na salvação. Todo o texto, né, Efésios 1, do 3 ao 14, nos mostra a obra perfeita da Trindade na salvação. Começando pelo seguinte, os versículos do 3 ao 6 nos mostram que o Pai, Deus, o Criador, planejou e escolheu cada um de nós. Os versículos do 7 ao 12 nos mostram que o Filho redime, resgata e também perdoa. E, por fim, nos mostra nos versículos 13 e 14 que o Espírito Santo sela e garante que isso de fato já aconteceu, está acontecendo e se cumprirá em nossas vidas. Imagina o seguinte, um rei, ele adotou um menino pobre e levou para o seu palácio. O rei, no seu esplendor, na sua riqueza, ele adota um menino pobre e leva lá para o seu palácio. O garoto, ao entrar no salão real, olhava maravilhado para a riqueza ao seu redor. Todo lado que ele olhava tinha riqueza. E ele ficou maravilhado com aquilo. Então o rei que o havia adotado lhe disse: tudo isso agora é teu, porque tu és o meu filho. Assim é conosco. Fomos tirados da pobreza do pecado
e trazidos para o palácio da graça de Deus. E agora estamos maravilhados com tudo que vemos diante do Senhor. Tudo o que pertence a Cristo nos foi concedido em herança, se permanecermos com Ele, claro, como está escrito em Romanos 8:17. Nós estávamos lá na pobreza do pecado. O Senhor vem, nos adota por filho e nos conduz para o palácio da sua graça. E agora estamos maravilhados com toda a riqueza, que ainda não pisamos nela, mas estamos com o pé prestes a entrar na riqueza da graça. Vale abandonar qualquer coisa que nos rouba esta graça. Como diz Apocalipse 3:10, né? Cuidado para que ninguém tome a tua coroa. Às vezes, a gente se deixa levar por coisas tão pequenas, impedindo que possamos dar um próximo passo em direção ao palácio real da graça, por causa de coisas, às vezes, insignificantes. Eu espero que Deus nos ajude a permanecermos firmes na sua presença, usufruindo, desfrutando da sua graça, e que possamos entrar um dia naquela cidade que o chão é de ouro, as portas de pérolas, e que não precisamos de luz da Coelba, nem de qualquer outra companhia de eletricidade, e que nem precisamos ir ao templo, à igreja, adorar a Deus, porque nós estaremos na presença de Deus. Ele será a nossa própria lâmpada, e o adoraremos face a face. É para isso que o Senhor nos libertou da pobreza do pecado e nos introduziu no palácio da graça. Dito tudo isso, eu gostaria de fazer uma aplicação prática para os nossos dias. Em primeiro lugar, o texto nos convida: louve a Deus não apenas pelo que Ele fez, mas principalmente por quem Ele é, e não somente por aquilo que Ele nos tem dado. Porque tem gente que só louva a Deus pelo que recebe materialmente. Em primeiro lugar, nós devemos louvar a Deus pelo que Ele fez por nós em Cristo, mas principalmente por quem Ele é, o autor da vida. E só depois a gente o louva pelo que Ele fez por nós, ou pelo que Ele nos dá materialmente. Outra questão que o texto nos leva a pensar é que nós devemos reconhecer com sinceridade que a sua identidade não está nas coisas do mundo. A nossa identidade não está mais nas coisas do mundo, mas nas bênçãos espirituais em Cristo. Nós devemos nos identificar com aquilo que recebemos de Cristo, não com aquilo que nós buscamos no mundo, como casa, carro, riquezas e outras coisas. Outra questão que o texto nos leva a pensar é: viva como quem foi escolhido, redimido e adotado. Lembra que você era um tição fora do fogo, condenado ao inferno. Agora você é alguém adotado, escolhido, perdoado, redimido e tem a promessa de ser glorificado. Portanto, viva como alguém que foi escolhido pelo próprio Deus, redimido dos pecados e adotado como filhos, reconhecendo em todo tempo de onde Deus te tirou. Será que você para pensar nisso? De onde Deus te tirou? Onde você estava quando Deus te arrancou de lá? Isso é algo que a gente deveria fazer o tempo inteiro. Quem eu era? Inimigo de Deus. Quem eu sou agora? Filho amado. Adotado da pobreza do pecado, conduzido ao palácio da graça, aguardando apenas o retorno glorioso de Cristo para tomar posse da herança eterna. Porque Deus assim o quis. E me escolheu antes da fundação do mundo. Me elegeu e me destinou para ser adotado por meio do seu Filho, me arrancou do império do pecado e me conduziu para o palácio da graça
e eu só estou aguardando o momento final para entrar na eternidade. Se você parar para pensar nisso, eu te garanto que picuinhas no dia a dia não vai incomodar você. Eu te garanto que problemas do dia a dia não vão irritar você. Eu te garanto que problemas da política, das injustiças do dia a dia não vão te incomodar, porque o teu alvo é o palácio da graça e não o monturo da pobreza do pecado. Portanto, nota que Deus ele nos tirou de um local terrível, né, a condenação pelo pecado. Portanto, nunca devemos esquecer o propósito de Deus para a vida dos seus escolhidos é o louvor da sua graça, isto é, viver reconhecendo o poder e majestade de Deus, honrando-o com amor, obediência e temor. Deus nos arrancou do monturo da pobreza, nos introduziu no palácio da graça para que nós pudéssemos louvar a sua glória, viver reconhecendo o poder e a majestade de Deus, honrando a Deus com amor, com obediência e com temor. Ele não nos arrancou de lá para que a gente viesse fazer o que bem entendesse no dia a dia, mas com esse propósito. Assim, os escolhidos, eles têm segurança, identidade, esperança e propósito. Segurança, nossa salvação está garantida pelo selo ou pela marca do Espírito Santo em nós. Identidade, pertencemos a Deus, somos sua herança, sabemos quem somos e para onde vamos. Não só quem somos, mas também para onde vamos. Mas também temos esperança. O Espírito Santo e a sua presença é a certeza de que o futuro glorioso virá. Nós não estamos aqui, quem sabe amanhã ou depois a gente pode conseguir a salvação, quem sabe Deus nos livrará disso. Não, nós estamos aqui na certeza de que o futuro glorioso virá. Se em vida ou se arrancados das profundezas da terra, um dia veremos Deus descendo em glória, Jesus Cristo descendo em glória com seus anjos nos céus e o mundo inteiro se desfazendo em brasas. Enquanto muitos gritarão de horror, nós o glorificaremos de alegria, porque somos escolhidos, temos identidade, sabemos quem somos e sabemos para onde vamos. E mais do que isso, nós temos também propósito. Tudo que Deus fez em nós é para o louvor da sua glória. Nascemos para o adorar. Por isso não devemos dirigir a nossa adoração a qualquer que seja outro ser, mas sempre adorar a Deus. Falar bem de Deus, louvar a Deus, respeitar a sua majestade, temer a sua glória, reconhecer que Ele é o único que merece ser adorado, exaltado, enaltecido e glorificado. Dito tudo isto, nós podemos concluir que a salvação é um plano perfeito de Deus, como podemos ver em todo o texto que expomos, Efésios 1, do 3 ao 14, que nos mostra em detalhes esse plano eterno de Deus. O Pai planejou, o Filho executou, o Espírito Santo aplicou e ainda aplica o plano de salvação de Deus em nossas vidas. Que Deus, na pessoa gloriosa de Cristo, continue nos abençoando ricamente. Amém. Quero convidar a amada e gloriosa Igreja do Senhor a se colocar de pé para que nós possamos agradecer a Deus e bendizer o seu grande nome, exaltar o seu grande e poderoso nome em todo o tempo e em todo lugar. Poderoso, amado e glorioso Deus, graças te damos, Pai, por mais esta riquíssima oportunidade que o Senhor mesmo nos concedeu de estarmos aqui na sua justa e gloriosa presença.
Pai querido, em nome de Jesus Cristo, te agradecemos pela tua santa palavra. Te agradecemos porque um dia o Senhor nos acolheu, nos tirou do império das trevas e nos trouxe para a tua maravilhosa luz, fazendo isso por meio do Filho do teu amor, quando Ele derramou o seu sangue por nós na cruz do Calvário. Nós que éramos inimigos teus, agora somos filhos amados em Cristo Jesus. Te agradecemos por mais esta riquíssima oportunidade da tua viva presença em nosso meio. E nós aproveitamos, papai querido, a tua justa, gloriosa e poderosa presença em nosso meio para te agradecer pelas intenções de orações, para te agradecer pela cura dos doentes, dos enfermos, e para te agradecer pela libertação dos oprimidos, dos deprimidos e dos encarcerados. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, eu coloco em tuas mãos perfeitas e peço-te, Senhor, e que o Senhor não esqueça de nós, pela vida do nosso irmão Márcio, pela vida da Vilma, pela vida da Joana, que estão passando por momentos difíceis. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, que o Senhor os cure, os livre e os proteja de todo mal, enriqueça-os com a tua graça, com a tua presença e com a tua infinita misericórdia. Pai, nós oramos por esta nação, oramos por esta cidade, oramos por nós mesmos e por cada membro das famílias que estão representadas por estes que aqui estão. Oramos, papai querido, em nome de Jesus Cristo, por todo o bem sobre a vida das famílias desta cidade. Pai, em nome de Jesus, pelo poder que há neste nome, que seja repreendida toda e qualquer ação do mal sobre esta cidade, sobre esta nação, sobre as vidas que aqui se encontram, sobre os seus familiares. Em nome de Jesus Cristo. E para a glória do teu nome, assim nós oramos e te agradecemos. Obrigado, Senhor. Que a graça, a paz e a misericórdia do Senhor permaneçam com todos. Que Deus os conduza aos nossos lares em perfeita segurança. Que tenham todos uma excelente semana, um bom descanso por hoje e que o Senhor continue vos protegendo e guardando de todo o mal. Graça e paz a todos e até o nosso próximo encontro. E só lembrando a amada igreja que amanhã, a partir das 18 horas, temos oração aqui. Que Deus continue abençoando e fortalecendo a cada um de vocês. Graça e paz a todos, até o nosso próximo encontro. Amém.